O meu nome é Carlos Roxo. E estou aqui para fazer a minha apresentação de análise gráfica de sistemas dinâmicos, simulações e caos. Ora, nesta apresentação, ah, como dizia no mail e no site e nas divulgações, não vou estar a falar muito dos algoritmos que geram este tipo de resultados, vou falar um bocadinho de algumas ferramentas matemáticas que se utilizam, mas não vou falar muito da programação por detrás destas estruturas. Vou falar mais dos sistemas em si, vou falar mais das simulações em si como é que elas são úteis, e depois no final vamos ter uma visão engraçada sobre caos e sistemas mais complexos. Então, se houver alguma questão, não precisam de esperar até ao fim, podem pôr. Se for no slide anterior, podem dizer para eu voltar uns slides atrás. Não tem problema nenhum, não me incomoda. Se não quiserem estar a falar, levantem a mão pelo Zoom. Se no microfone não funcionar, escrevam no chat, no bate-papo. Eu vou vendo e não tem mal. E não me preocupa. Entretanto, com isto dito, penso que podemos começar. Entretanto, só uma nota. Achei engraçado destacar aqui esta frase do Steven Strogatz, onde ele fala que desde das descobertas de Newton, que a humanidade tem vindo a reparar que as leis da física estão mais ou menos sempre expressas em equações diferenciais. E isso até aos dias de hoje tem-se notado bastante. Às vezes equações diferenciais mais complexas do que outras, mas isto tudo faz parte. Assim sendo, vamos começar. Portanto, eu para já gostava de começar a ver um caso bastante simples, que é desta equação. Esta equação é bastante simples. Para quem estuda sistemas dinâmicos, é uma equação que provavelmente conhecem, provavelmente lembram-se desta expressão. É das expressões mais simples, é em cursos de equações diferenciais ou sistemas dinâmicos, no caso, se calhar não é das que começa, mas são uma das iniciais, pelo menos das iniciais deste segundo grau. E eu gostava de explicar primeiro, dar primeiro uma visão do que é que esta equação significa, antes de começar a resolver, antes de realmente estar a começar a olhar para ela, gostava de dar uma visão do que é que ela significa. O que é que significa nós temos o θ ali com os dois pontos em cima? O que é que significa os dois pontos em cima? O que é que significa o G e o L? Aquele sinal negativo, será que há alguma coisa específica ou será que é mesmo só um sinal negativo que nós vemos na matemática? Para já, o G e o L, eu acho isso mais fácil de explicar. G e o L são constantes. É como ter um, como ter dois, como ter três. Por exemplo, quando dizem a velocidade, a aceleração gravítica, que é aproximadamente 9,8, isso é uma aceleração. A constante tem o valor 9,8. O valor dessa constante vem a partir da massa da Terra, vem a partir da altura que nós temos em relação ao centro da Terra. E se nós estivéssemos no interior da Terra, vinha entre a relação entre a quantidade de massa que estava abaixo de nós e a quantidade de massa que estava acima de nós. Mas pronto, isso tudo são variações. O G e o L são constantes. Portanto, isso é fácil de explicar. O θ. O θ seria, no caso, a nossa variável. Nossa variável que vai estar em função do tempo. Em função do tempo, isto seria, o que é que isso significa? Significa que, ao contrário do G e do L, que são constantes, mantêm-se constantes, o θ vai variando, o seu valor muda, o seu valor não é fixo, é isso que lhe dá, é isso que faz este sistema ser dinâmico. É que as constantes não são fixas no tempo, elas variam. O θ ponto ponto, para um matemático é fácil de explicar. Θ ponto ponto seria a segunda derivada de θ em ordem ao tempo. O que é que isto significa? O θ varia com o tempo. Se o θ varia com o tempo, a primeira derivada seria, por assim dizer, em termos físicos, a sua velocidade, a velocidade com que o θ varia, e o θ ponto ponto seria a velocidade com que a velocidade varia. Isto, em termos físicos, seria a aceleração de um corpo. Então isto, em termos físicos, em termos assim, que eu poderia escrever num jornal e as pessoas perceberiam, esta expressão simplesmente me diz qual é que é a aceleração no caso de θ. O θ nós ainda não sabemos o que é que ele representa, vamos agora estudar o sistema para ver se descobrimos. Para pôr isto em perspectiva, eu vou pôr aqui um caso que é bastante conhecido, que é o caso do campo gravítico.
Nós já ouvimos falar muito do campo gravítico, é assim um bocado, talvez cultura geral, como é que o campo gravítico é. Nós sabemos que a gravidade na Terra aponta para baixo, sabemos que a gravidade do Sol aponta para o Sol e que a Terra é atraída para o Sol. No entanto, a Terra não cai para dentro do Sol. A Terra e o Sol andam à volta. E nisto há uma expressão gira, há uma expressão engraçada, que se costuma dar, que é, por exemplo, com a Lua e uma maçã. Se eu tiver uma maçã na mão e eu a deixar cair, ela cai, vai parar ao chão. A Lua, se eu tivesse uma mão muito grande a segurar a Lua e de repente a largasse, imagina que estava um gigante a segurar a Terra e a Lua e de repente largasse a Lua devia cair para a Terra, da mesma forma que a maçã cai. Isto foi Newton que descobriu, entre aspas, teorizou, fez como hipótese de que a Lua também deveria cair. E isso foi uma das razões que o levou depois a descobrir a órbita da Lua à volta da Terra. Portanto, o que é que faz a Lua não cair para a Terra tal como a maçã? A Lua efetivamente cai. A Lua efetivamente cai para a Terra. É só que quando a Lua cá chega, a Terra já não está lá. A Terra meio que dança à volta da Lua e a Lua, por consequência, dança à volta da Terra também. Isto acontece, é como se fosse a Lua realmente é atraída para a Terra, mas efetivamente a Terra foge da Lua. Quando a Lua chega, a Terra já não está lá, por assim dizer. Esta expressão é gira porque põe isto bastante põe a coisa assim mais ou menos em evidência, assim, em termos não matemáticos, dá bastante a ideia do que é que está a acontecer. E portanto, porquê é que eu trago o campo gravítico? O campo gravítico é tal e qual esta expressão anterior que nós estudamos. Só que aqui nós temos em função de θ e aqui nós temos em função do raio. Nós sabemos que o campo gravítico é muito forte no seu centro e à medida que nós vamos afastando-nos do corpo, o campo gravítico vai ficando mais fraco e não é mais fraco. Por isso é que os astronautas, não é bem, entre aspas, os astronautas em órbita não sentem gravidade. Não é bem, tem mais uma razão, na verdade, que é por causa de eles estarem em órbita. E em órbita é que não sentem gravidade. Efetivamente, eles sentem gravidade, eles estão sob gravidade, mas a mesma gravidade que os afeta a eles também está a afetar a nave e a velocidade relativa entre eles e a nave é exatamente a mesma. Então eles, é como se não sentissem gravidade, mas eles sentem. A questão é um bocadinho diferente, mas pode-se pôr em perspectiva assim. Se eu estiver em órbita, eu sinto uma aceleração gravítica muito menor do que se eu estiver à superfície da Terra. Da mesma forma como dizem, em cima de uma montanha uma pessoa é mais leve. É uma coisa assim. E é por isso que eu apresento aqui. O campo gravítico é uma visão simples, é uma visão que as pessoas estão habituadas a lidar. O campo gravítico é simples, o campo gravítico é simples de se entender. Pronto. Quanto mais perto do centro, todas as forças apontam para o centro, quanto mais perto do centro, mais forte. Se eu estiver muito longe, é fraquinha, a força é fraca, quase não sinto. Se eu estiver muito perto do centro, a força é extremamente forte. E eu não consigo sair de lá. Por isso é que eu, com um salto, não consigo sair da Terra. E eu ponho isto em evidência para dizer que estes dois são exatamente a mesma forma, mas são exatamente a mesma forma como? Um tem forças, o outro tem θ ponto, ponto. Como é que as duas coisas são iguais? As duas coisas são iguais assim. Se eu tiver a força, nós sabemos pelas equações de Newton que F igual a ma. A força é igual à massa de um corpo vezes a sua aceleração. Ou seja, eu posso simplesmente chegar à equação da força e dividir-lhe a massa, a minha massa, e tenho a minha aceleração, que é o que eu faço aqui. E a aceleração, como eu expliquei ao início, a aceleração é simplesmente, em termos matemáticos, é a segunda derivada de uma certa variável em relação ao tempo. E isso, de uma forma muito complicada, define-se de uma forma mais simples como os dois pontos em cima da tal variável. E nós aqui vemos que a coisa é exatamente idêntica. Enquanto que a primeira varia com θ, e nós temos a aceleração de θ em função de θ, nós aqui temos a aceleração de r em função de r. Trata-se de um jogo de variáveis. São nomes, é simplesmente mudar o nome. O tipo de equação é a mesma coisa. E então, assim sendo, vamos então tentar estudar o θ ponto ponto um bocadinho melhor. E como é que a gente faz? Imagina que nós temos dois pontos e que nós largamos duas massas no espaço, a Terra e a Lua. Se eu largar a Lua cai em direção à Terra. Isso, se eu
tivesse a posição da Lua, o raio da Lua, ou seja, a distância entre a Terra e a Lua em função do tempo, eu diria que quanto mais o tempo passa, mais o raio diminui. Vamos tentar fazer uma coisa parecida para com θ. E é isso que eu faço no próximo. Pronto, vamos ver o caso onde o θ começa como 0 e o θ ponto começa como 0. O que é que isto significa? A posição é a posição 0 e a velocidade da posição é 0 também. A velocidade também é 0. E isto seria como eu meter a Terra e a Lua exatamente em cima da Terra. Ora, se as forças já apontam para dentro da Terra, a Lua não se vai mexer dali. E se eu não lhe meter uma velocidade nenhuma, a Lua não tem razão nenhuma para se mexer, vai continuar sempre lá. O raio manter-se sempre a 0. E nós vemos que aqui é exatamente a mesma coisa que acontece. Se eu tiver a posição a 0 e a velocidade a 0, o corpo não sai do sítio, ele não tem vontade de sair do sítio. Pronto, isto já nos dá umas pistas sobre o sistema. Mas vamos ver mais. Vamos ver agora, ponho-lhe o caso onde começa, por exemplo, em π. Porque nós conseguimos ver, nesta equação nós temos um seno. Como nós temos um seno, nós vamos ter comportamentos especiais para múltiplos de π. Por exemplo, o seno de π vai-me dar... Ora, nós sabemos que o seno seria como se fosse a altura da circunferência unitária, em termos matemáticos. Se calhar eu convinha falar um bocadinho melhor nisso. Isto, para a matéria de secundário, se calhar é simples de entender. Os senos e o cossenos. Mas, ok, vou deixar isso para depois, se houverem questões, eu depois explico isso. Para já vou simplificar a coisa. O seno de π seria 0, seno de π sobre 2 seria 1, seno de 0 seria 0 e por aí adiante. É por causa da função seno. Depois, se houver dúvidas mais para o final ou assim, eu posso explicar melhor. Mas então, por causa disso, eu vou aqui experimentar múltiplos de π. E então aqui coloco π. E eu vejo que para π é exatamente a mesma coisa. Isto é expectável pela equação? É, porque o seno de 0 é 0. Se o seno de 0 é 0, qual é que é a aceleração? Ora, g vezes L, o g não é infinito, nem o L. Qualquer coisa vezes 0 dá 0. Portanto, a aceleração vai-me dar 0 também. O corpo não tende a sair dali. Sem velocidade, o corpo não sai. Até aqui, tudo bem. Mas que sistema é este? Nós ainda não descobrimos nada sobre o sistema. Muito bem, ele tende a manter-se estável, mas o que é que isto realmente significa? O que é que o sistema é? Ainda não fazemos ideia. Vamos explorar mais. Nós a este ponto estamos a tirar para lá pontos, a tirar posições e ver o que é que acontece. E aqui temos atividade. Aqui o sistema reage, afinal o sistema não está sempre a 0. Se eu meter a posição em π sobre 2, o comportamento efetivamente reage. Reage, parece-me, sinusoidalmente. O movimento é bastante parecido com o movimento sinusoidal. Não tenho a certeza, mas é um bom começo. Vamos atirar mais pontos, vamos experimentar mais. Isto é ir experimentando. Vamos experimentar π menos 1, nós vemos que afinal não é bem sinusoidal. Parece haver, apesar de não ser muito diferente, nós já conseguimos, para quem é familiar com as funções seno, nós já conseguimos ver que há uma pequena diferença entre esta resposta de π menos 1 para uma resposta sinusoidal. A coisa não é exatamente a mesma coisa. Vamos tentar mais valores. Π, um valor extremamente perto de π, nós conseguimos ver que o valor é extremamente estável. Não é estável no sentido que é atraído para π. É estável no sentido que se ele estiver em π, ele não tende a sair. Nós conseguimos ver que ele começa mais ou menos parado, varia para menos π, mantém-se mais ou menos estável, depois volta a variar para π, mantém-se estável. É quase como se fosse uma onda quadrada, que vai variando de valor a valor. Aqui a coisa é bastante parecida. E pronto, aqui vemos os valores todos. Aqui seria assim as funções todas, umas em cima das outras, de vários pontos diferentes. Aquilo nós conseguimos ver aqui de lado. Os pontos na origem são todos diferentes e isso não só vai nos dar períodos diferentes, como vai nos dar comportamentos diferentes. O que é que nós tiramos daqui? Efetivamente, nós tiramos que parece-nos que se o θ for pequeno, a coisa é bastante sinusoidal, mas para um θ grande, a coisa já fica diferente, já fica estranha. Certo, mas que sistema é este? É isso que eu quero saber, numa perspectiva física. Que sistema é este? Como é que ele se comporta? Estou a perceber, ok, tem estes pontos de estabilidade e tudo isto é muito giro, mas efetivamente que sistema é? O que é que eu tiro daqui? Então, agora vou introduzir mais uma ferramenta.
Para esta vou dar um bocadinho de visão, porque esta ferramenta é curiosa por si só. Então vou primeiro introduzi-la e depois aplicamos ao sistema. Para explicar este sistema, eu vou agora introduzir um conceito chamado espaço de fase. Espaço de fase é simplesmente eu pego num gráfico como se fosse o gráfico de um seno, o gráfico de uma parábola, ou quer seja, um gráfico, dois eixos, x e y. E vou dizer que o x, eu vou ter pontos neste eixo, e cada ponto vai ser representado por x e y. O x representa a posição do meu objeto e o y representa a sua velocidade. Se eu tiver um ponto cuja velocidade é, se eu tiver aqui o eixo do x, e a velocidade for muito alta, o meu ponto vai estar muito aqui em cima. Se a velocidade for muito baixa, o ponto vai estar aqui em baixo. Se a velocidade for zero, o ponto vai estar precisamente por cima do eixo. Se a posição estiver muito longe, vai estar aqui ao fundo. Se estiver muito longe, mas no outro sentido, vai estar para este sentido. Se estiver muito longe e com uma grande velocidade, vai estar aqui mais adiante. Por aí adiante, vocês percebem a ideia. Então vou introduzir isto. Em que é que isto me ajuda? Efetivamente em nada. Isso porque eu ainda não introduzi mais um dos conceitos. Nós conseguimos ver aqui. Se eu tivesse a equação, vamos imaginar que eu tinha a equação de que a velocidade do meu ponto estava em função da sua posição. Certo, dava um seno, mas não me ajudava muito. Então, efetivamente, como é que eu consigo usar isto aqui? Ainda não consigo, ainda tenho de introduzir mais um conceito. Para conseguir usar o espaço de fase, efetivamente, é como se fosse um conceito dentro de um conceito. Eu saltei um. Eu fui-vos logo para o espaço de fase, sendo que eu tinha de introduzir um primeiro. Mas isso já foi truque meu. Que efetivamente nós assim não conseguimos fazer nada com isto. Mas já vamos conseguir. Agora, para isto, eu vou introduzir campos vetoriais. Com campos vetoriais, o espaço de fase vai se demonstrar útil. E campos vetoriais, efetivamente, o que é que são? Se eu tenho um campo vetorial, basicamente é um plano, não tem que ser plano, pode ser um espaço em 3 dimensões, pode ser um plano a 2 dimensões, no caso o que vocês estão a ver aqui na imagem é um espaço a 2 dimensões, mas podia ser um campo vetorial a 3 dimensões, ou a 1 dimensão, ou quem sabe a 0 dimensões. Basicamente, a definição de um campo vetorial, eu mostro aqui um exemplo a 2 dimensões, eu vou definir um campo vetorial pela sua derivada em x e a sua derivada em y. O que é que isto significa? Significa a sua velocidade em x é tanto, a sua velocidade em y é outros tantos. Se eu tenho um carro que está a andar num campo de golfe, extremamente plano, e o carro, se eu sei a sua velocidade uma das componentes da sua velocidade, sei a velocidade numa das direções, sei a velocidade na outra das direções, eu sei em que sentido é que o carro se move. Sei se o carro se move para a direita, se move para a esquerda, meio torto, a 40 graus, 45, 90. Eu consigo dizer como é que o carro se mexe. E consigo prever a sua localização a seguir. Isso é fácil, se eu sei a sua velocidade. Ora, eu sei que a velocidade é metros por segundo, ou quilómetros por hora. O que é que isto significa? Se eu esperar 1 hora, eu sei quantos quilómetros é que ele vai ter percorrido, se a velocidade for constante. Se não for constante, eu já tenho de saber como é que a sua variação é, mas aí já entram outras coisas. Se a sua velocidade for constante, vamos dizer 60 km por hora, eu sei que se eu esperar 1 hora, se eu souber o sentido, eu sei que o carro vai estar 60 km naquele sentido ali. E isso é interessante. Como é que isto nos ajuda? Vamos ver, aqui dou alguns exemplos. Só para entenderem mais ou menos o que é que os campos vetoriais, que tipo de desenhos, que tipo de gráficos é que saem daqui, que tipo de figuras são. Os campos vetoriais definem a velocidade define a posição. Se a velocidade não for constante, vai-nos dar outros desenhos. Nós conseguimos ver, no caso, no nosso terceiro exemplo, a velocidade é constante. A direção é constante, na verdade. A direção é constante. Se nós estivermos da diagonal para cima, nós conseguimos ver que os pontos parecem estar a ir para cima, mas meio a 45 graus, talvez. Se for da diagonal para baixo, eles já estão no sentido exatamente contrário. Nos outros casos, a velocidade é completamente não constante. A velocidade varia com a própria posição. O que é giro? O facto da velocidade poder variar com a própria posição é que nos vai desenrascar no nosso sistema original. Ora, aqui dou mais alguns exemplos e este, se calhar, vocês já conhecem, começam a reconhecer mais do que os anteriores. Nós vemos aqui, nós conseguimos ver que são circunferências.
O porquê de serem circunferências eu depois posso explicar. O porquê deste campo vetorial dar circunferências eu posso explicar mais tarde, não vou entrar nisso agora, mas este campo vetorial em si dá circunferências. Nós conseguimos ver que este aqui é-nos bastante familiar. Quem teve aulas de física reconhece isto de algum lado. Isto é bastante parecido com um campo magnético ou um campo elétrico de duas cargas. Se eu tiver um ímã, se eu for a ver o ímã, nós conseguimos ver que aqui é bastante parecido com o campo magnético que se gera à volta do ímã. No caso, não é bem, é bastante parecido, é bastante semelhante, mas é dado pelo campo elétrico de duas cargas. O desenho é praticamente semelhante, há umas pequenas diferenças técnicas, mas o desenho é bastante semelhante. Só ainda, antes de voltarmos ao sistema, só ainda vos vou dar mais um exemplo do interesse destes campos vetoriais. Para vos mostrar o interesse destes campos vetoriais, eu arranjei aqui um vídeo engraçado. O vetorial consegue prever o movimento de um fluido. O algoritmo disto é completamente fora do que eu vou dar nesta apresentação, mas os resultados são interessantes. Isto é simplesmente para demonstrar algumas das utilidades que os campos vetoriais podem ter. Portanto, aqui conseguimos ver que o campo vetorial ele é bastante bom, não só a dizer-me para onde é que o fluido vai, mas também a dizer-me a sua vorticidade, por assim dizer, aqueles vórtices, aquelas rotações que há são muito parecidas com as anteriores, com estas circunferências aqui. E isto dá-se um nome que é a vorticidade do campo. E nós conseguimos ver que os campos vetoriais são bastante úteis, são bastante bons a prever este movimento. Certo, ok, isto é tudo muito bonito, campos vetoriais são giros e tal, mas nós ainda não fizemos efetivamente nada. Já estudámos um pouco a estabilidade do nosso sistema, mas efetivamente o que é que a gente já fez? Se calhar não muito. Então vamos aplicar. Vamos aplicar agora. Para aplicar, vamos fazer um bocadinho de jogo. Isto é jogo matemático, é jogo de nomes. Vocês não precisam que entender isto, eu não vos vou fazer nenhum teste no final da apresentação. Vocês não precisam que decorar nada disto. É só, aliás, há pouco enganei-me, não é que não tenham que entender. Entender é bom. Não tem que decorar. Isto é tudo jogo de nomes. Eu aqui tudo o que eu faço conseguem ver que a primeira equação é exatamente igual à segunda. Simplesmente tem um nome a mais, um ômega, que eu defino igual à velocidade. É nomes, dou-lhe um nome. Disse que a velocidade é dada pela letra ômega. É simples. Aqui vou fazer mais um jogo de nomes. Ora, se a velocidade é ômega, eu sei que θ ponto ponto, que é a aceleração, que é a velocidade. A velocidade há de ser definida assim. Nós já vimos que um ponto em cima de uma variável define que estou a analisar a velocidade. Se forem dois pontos, estou a ver a aceleração. A aceleração é a velocidade com que a velocidade varia. Então simplesmente faço mais um jogo. Quer dizer, em vez de definir o θ ponto ponto como aceleração de θ, estou a definir o θ ponto ponto como a velocidade da velocidade, que é o ômega. Até agora tudo simples. Aqui faço uma troca. Aqui nem faço diferença nenhuma. Aqui é simplesmente uma troca. Em vez de dizer que ômega é igual a θ ponto, ou seja, a velocidade, estou a dizer que a velocidade é igual a ômega. Exatamente a mesma coisa. E aqui é que eu faço a parte interessante. Lembram-se que os campos vetoriais são dados pela velocidade em x e pela velocidade em y. E olhem que engraçado. Só a mudar nomes, só a mudar letras, e efetivamente não fiz contas nenhumas, só simplesmente a reordenar as equações, eu consegui dizer que, mudando de nomes, o que é que eu fiz aqui? Eu disse que θ ponto, em vez de lhe chamar ômega ponto, digo, em vez de lhe chamar ômega, chamei y ponto, ou seja, a velocidade em y, e θ ponto, que é a velocidade θ, eu simplesmente chamei-lhe x ponto, que é a velocidade em x. Coisas matemáticas. E então, o que isto nos diz o que isto efetivamente nos diz é a velocidade em x e em y, que nós podemos pôr nos campos vetoriais. Vamos lá. Caso queiram ver as transformações, caso queiram interesse, caso queiram ver a coisa com mais intenção, eu meti aqui um slide com as mudanças todas, mas são mudanças simples, caso queiram podem tirar print ou print screen, fotografia, o que vos der jeito.
eu vou passar à frente porque é simplesmente recapitulação. Dá-nos isto. Pondo lá a nossa equação, que nós começamos, que nós não fazemos a mínima ideia o que é dar-nos isto. E que coisa mais esquisita, o que é que isto significa? Ora, nós conseguimos ver que para pontos muito próximos do eixo do X, aquilo parece ter uma órbita, que era o que nós víamos mais cedo. Nós, efetivamente, mais cedo, quando víamos os gráficos do seno, ou quase seno, a variar, nós vimos o sistema tendia a uma órbita. E nós aqui vemos precisamente isso. Nós vemos precisamente que para valores de velocidade baixos, ou seja, perto de zero, e para certos valores da posição, há pontos que parecem ser estáveis e instáveis. Por exemplo, este ponto aqui parece ser bastante instável, eu não vejo nenhuma órbita à volta dele, que é mais ou menos o ponto central da figura. O ponto central da figura não tem que ser o ponto central do sistema, na verdade. Aqui eu não o fiz assim, se calhar podia ter feito que era mais fácil, mas não se confundam por isso. O que importa é o sistema em si. O que importa é o estudo do sistema. Conseguimos ver que tem pontos estáveis e pontos instáveis. Conseguimos ver que temos pontos onde se o sistema puder, ele foge deles, e sistemas que se ele puder, ele anda à volta deles, ele quer andar à volta deles. Também podemos ver que se a velocidade for muito grande, ele não tende a órbita nenhuma, ele continua sempre em frente. A variar um bocadinho, mas continua sempre em frente. Certo. E isto é giro, isto já nos diz mais coisas. Isto, na verdade, juntamente com a informação anterior, já nos diz muito mais coisas. Já nos diz que o sistema tende a ter órbitas, se estivermos num certo espaço de velocidades e de posições. Vimos que o sistema como é que ele tende a variar nessas órbitas. Conseguimos ver que realmente, quando as órbitas são muito pequenas, elas são aproximadamente sinusoidais, porque nós conseguimos ver que elas, quando a velocidade é muito baixa, aquilo dá uma coisa, praticamente uma circunferência. Só se eu estiver muito acima é que já não dá muito circunferência, já parece mais um olho. Pelo que eu vejo, parece quase um olho. Mas se tiver uma coisa muito pequena, é quase como se fosse a pupila, uma coisa assim muito em forma de circunferência. Então tinha razão aquilo ter forma de sinusoidal. Realmente, para tetas pequenos e velocidades pequenas, aquilo tem um formato mais ou menos sinusoidal. Neste caso, circunferência, que estamos a ver a 2 dimensões. Certo? E isto já nos diz muito mais coisas, isto já nos diz muito mais informação. Agora, é que eu vou passar à parte, e isto tudo foram ferramentas matemáticas, agora eu vou fazer aquilo que quem está a ver e quem percebe de sistemas dinâmicos parece estar desejoso de fazer, que é, se nós vemos ali um teta nós sabemos, nós conhecemos quem estudou cursos disto, quem tirou cadeiras ou estudou talvez no secundário ou leu livros sobre isto, sabe que quando nós falamos em tetas e em R, nós estamos a falar em coordenadas polares. Então, quando nós vemos uma equação a falar em R's e em tetas, nós quase que ficamos desejosos de representar o sistema em coordenadas polares. E este, na verdade, tem resultados engraçados quando nós representamos em coordenadas polares, e nós vamos fazê-lo. E assim que eu mostrar o próximo slide, vocês percebem. Se vocês ainda não viram que sistema é que é até agora, no próximo slide vão perceber, vão ver logo. Aqui sim nós vemos a representação física da equação. Acontece que esta equação, se eu pôr o vídeo, a representação em coordenadas polares dá-me precisamente o comportamento de um pêndulo. Este sistema foi um pêndulo este tempo todo e nós não sabíamos. Nós só víamos a equação. Se nós tivéssemos decorado a equação, nós saberíamos que era um pêndulo. Mas para quem não soubesse, para quem olhasse só para a equação, não tínhamos ideia nenhuma que a coisa era um pêndulo. Então vamos ver, ok, certo. Então, mas o que é propriedades anteriores que nós vimos? Por exemplo, quando nós punhamos o θ quase a π, ou seja, o ângulo estava quase no seu máximo, porque vai de π a menos π, nós víamos que ele representava um ponto bastante estável. O que é que isso significa? Em que é que nós podemos visualizar isso? É simples. Vê-se aqui. Se eu tiver um valor muito, muito, muito próximo de π, o pêndulo está virado ao contrário. E o que é que acontece quando o pêndulo está virado ao contrário? Ele demora a cair. E é tão simples quanto isso. E é tão simples quanto o pêndulo demorar a cair. Porque o pêndulo demora a cair, o pêndulo tende a estar lá bastante tempo, depois troca e vai exatamente para a posição contrária. Vai para a posição contrária do outro lado e depois vira ao contrário. E é tão simples quanto isto. Estas propriedades que nós vimos matematicamente, que a coisa estava completamente impensável de se ver, que não se percebia
percebia-se algumas coisas, mas que matematicamente a coisa parecia de uma abstração incrível, assim nós vemos a sua representação física. Certo, então, e por exemplo, aqueles pontos acima que nós vimos anteriormente, estes pontos aqui em cima, com a velocidade muito grande, que eles nunca entram em órbita, o que é que eles representam? Representam uma coisa simples. Na verdade, representam uma coisa bastante simples. Se eu passar à frente, aqui vamos começar num ponto alto, mas com velocidade. Agora começamos com velocidade e vamos ver o que é que acontece. E o pêndulo nunca entra numa oscilação. O pêndulo está sempre a rodar. Ele nunca realmente para e volta para trás, como fazia nas órbitas. Claro, nós em coordenadas polares nós podemos dizer que isto é uma órbita, que isto representa um certo tipo de órbita. Mas no sistema que nós estávamos a fazer, representando θ como uma variável que varia com o tempo, o θ está sempre a aumentar. Ele nunca volta para trás, ele está sempre a ir numa direção. É isto que isto representa, é isto que estas equações representam. E agora, armados com estas ferramentas, nós vamos tentar ver mais uma equação muito parecida, mas um bocadinho diferente. Nós conseguimos ver que o θ ponto ponto é igual, então ainda estamos a falar da aceleração. Esta parte é igual à anterior, portanto ainda conseguimos ver a aceleração depende da posição, mas agora não depende apenas da posição. Um pormenor que me esqueci de falar anteriormente. Porquê é que a aceleração depende apenas da posição? Porque a aceleração é a aceleração gravítica. Se a aceleração é a aceleração gravítica apenas depende da direção do pêndulo. Mas se tiver o pêndulo virado ao contrário ou virado para cima, o pêndulo vai sentir força gravítica. Simplesmente a força gravítica vai estar em tensão com o fio, com o ferro, com o que quer que esteja a segurar a ponta do pêndulo. Já se eu tiver o pêndulo de lado, nós vemos que a aceleração gravítica aponta diretamente para baixo. Não há tensão nenhuma na corda, no ferro, o que quer que seja. Então nós vimos que o porquê da aceleração variar apenas com a posição é precisamente por causa disto. A aceleração num pêndulo varia apenas com o ângulo em que o pêndulo está. É isto que isto significa. Certo, agora que podemos passar para a frente, vamos ver esta equação um bocadinho mais complicada. Esta equação diz-nos que a aceleração agora não depende apenas da posição, mas depende da velocidade. E isto num pêndulo não pode ser. Num pêndulo a aceleração não varia com a velocidade. Nós acabámos de o ver. Nós acabámos de ver que num pêndulo a aceleração varia apenas com a posição de um pêndulo. Ou seja, naturalmente isto está a dar uma coisa diferente, certo? Vamos ver. Vamos fazer um desenho. Vamos mais uma vez, vamos voltar atrás e vamos arranjar uma posição qualquer. E vamos pôr isto a andar. E aqui começa em π. E aqui nós conseguimos ver que π agora já não é um ponto estável. Aliás, não só já não é um ponto estável, nós conseguimos ver que agora as órbitas já não parecem ser estáveis. Agora a órbita parece ir fechando, ir acabando, até o ponto estar paradinho, no zero. Vamos ver os campos vetoriais. E aqui vemos uma extrema semelhança com o caso anterior. O campo vetorial que nós estamos a ver agora é extremamente idêntico ao campo vetorial que nós vimos até agora. Simplesmente tem uma diferença. Os pontos que antigamente com uma velocidade muito alta tendiam a seguir para sempre, agora eles parecem eventualmente parar. Parecem seguir durante um certo tempo, mas eventualmente eles param, entram numa órbita que tende para zero. Porquê é que isto é? Agora vamos ver. Se nós fizermos exatamente a mesma coisa do que há bocado, ou seja, representarmos isto em coordenadas polares, o que é que a gente vê? O que a gente vai ver é isto aqui. Nós vemos que é exatamente como se fosse um pêndulo, mas ele agora para. Ele agora tem atrito, resistência do ar, possivelmente, atrito na engrenagem do pêndulo, na roldana que o faz rodar, atrito em algum sítio que o faz parar de andar. Ele dissipa energia. Dissipa energia, ele tende a parar. E então nós conseguimos ver que, ao início, que nós olhávamos para a equação e nós não fazíamos ideia nenhuma do que é que a equação representava. Nós olhávamos para aquilo, era uma abstração matemática. O que é que isto é? E nós conseguimos ver que isto representa sistemas reais, representa um pêndulo com atrito,
chama-se um pêndulo amortecido. Nós conseguimos ver que, efetivamente, estas equações têm uma certa utilidade na representação destes sistemas. E isto tem uma certa piada, quer dizer, se nós pararmos um bocadinho para pensar um bocadinho melhor na coisa, nós começamos a reparar em o quão curioso é nós termos um sistema que é puramente físico, um pêndulo. Um pêndulo é simples, quer dizer, que complicação é que há? E eu consigo representá-lo simplesmente com equações matemáticas. A matemática consegue prever exatamente como é que o pêndulo vai estar uns segundos depois de eu o largar, antes de eu o ter largado. Praticamente exatamente na posição. Pode haver diferenças, por exemplo, a constante de atrito pode ser diferente. A aceleração gravítica pode ser ligeiramente diferente. Pode ser um erro de constantes, nós nunca conseguimos medir tudo exatamente à última gota, por assim dizer. Mas se eu fizer uma aproximação boa o suficiente, ele consegue. Ele vai-me prever a coisa. E a matemática, conseguir prever o mundo físico, não é de todo, pelo menos na minha visão, não é uma questão assim tão trivial quanto isso. Mas vamos seguir. Apresento-vos agora um terceiro caso, que é este aqui. Uips. Ok, este aqui. Tem uma certa piada. A partir do momento que aquilo aparece, contemplar a coisa. Contemplar a equação. O monstro de equação. Aliás, nós não temos só uma equação, nós temos duas equações agora. E que monstro de equações que nós temos aqui. Incrivelmente extensas, incrivelmente complexas. Se nós, nas anteriores, já tínhamos um trabalho assim mais ou menos complicado a ver o que era, o que é que a gente faz agora? Pronto. Este aqui, já tenho aqui simplificado, já tenho aqui o nome, já tenho tudo, isto é um pêndulo duplo. E comporta-se assim, como vocês estão a ver no vídeo. Isto é um pêndulo, basicamente, é como se eu tivesse uma das rolanas do pêndulo, eu tenho na ponta de outro pêndulo. E então eles têm um comportamento mais complexo. Mas será assim tão mais complexo? Aqui eu até tenho um site, até posso mandar aqui para o... Como isto é online, eu vou-me aproveitar disto ser online. E como é que eu vou-me aproveitar disto ser online? Eu vou-vos mandar este site. Este site permite a simulação de um pêndulo duplo e podem brincar com a coisa. Ou seja, não se têm garantir por mim. Vocês podem realmente vir a isto, podem ver como é que a coisa se comporta e isto mostra-vos muitos gráficos. Isto mostra-vos gráficos da posição em relação ao tempo, mostra-vos gráficos da velocidade em relação ao tempo, mostra-vos o espaço de fase, que foi aquilo que nós estivemos a estudar ainda para o pêndulo simples e para o pêndulo amortecido. Mostra-vos uma data de coisas, simplesmente para este caso não é tão simples. Nós conseguimos adivinhar por causa das equações. Certo, e então, que coisas engraçadas é que este sistema tem? Para já tem uma coisa engraçada que é, se eu largar dois pêndulos de duas posições extremamente parecidas, os dois pêndulos eventualmente divergem. Isto é um comportamento, diz-se um comportamento caótico. E eu vou mostrar agora que é isto aqui. Diz-se um comportamento caótico, porque se eu tiver dois pêndulos, aqui eu mostro a distância dos dois pêndulos em função do tempo. Os pêndulos, nós olhamos para a imagem, o vídeo está parado. Mas olhando para a imagem, eu pelo menos só vejo ali vejo um bocadinho de cores, parecem ser um bocadinho diferentes. Não sei se é do olho meu, mas parece a mesma coisa. Eu só vejo um pêndulo, praticamente. Mas nós vamos ver, quando eu meter este vídeo a dar, os dois vão divergir. Aqui eles começam bastante parecidos, conseguimos ver. Aqui já começam a ficar ligeiramente. E aqui vem uma surpresa, é que não eram dois, eram três. Eram, na verdade, três pêndulos, não eram apenas dois. Será que há um quarto? Não, acho que não há um quarto. Mas aqui é a coisa engraçada, em que este comportamento chama-se um comportamento caótico. Ou seja, se eu tiver um sistema largado de duas posições iniciais extremamente parecidas, se ele tiver em regime caótico, os dois sistemas vão divergir. Eles não vão convergir para um resultado aproximado.
É a mesma coisa que eu marque 5 centímetros numa régua. Eu nunca vou marcar 5 centímetros, exatamente 5 centímetros. Ora, para já a régua, se tiver calor, a régua dilata. Se tiver frio, a régua encolhe. Dependendo de em que fábrica que a régua foi feita, ou de que forma, ou se foi feita caseira, ou o que quer que seja, a régua vai me dar medidas ligeiramente diferentes. Mas 5 é aproximadamente 5. Se eu tiver uma folha que mede aproximadamente 5 centímetros e eu tiver outra folha que foi feita com uma régua diferente, mas que mede aproximadamente 5 centímetros, se eu for a comparar as duas vão ser extremamente semelhantes. E se eu for a trabalhar com as duas, não sei, fazer origami, fazer um desenho, desenhar uma paisagem em ambas, as duas vão me dar praticamente a mesma coisa. Este tipo de diferença não é notável. Em sistemas caóticos, este tipo de diferença já é notável. Aqui eu mostro-vos, aqui nestes gráficos, ainda não tinha falado deles, eu mostro-vos, aliás, a distância do pêndulo 1 ao pêndulo 2 e do pêndulo 1 ao pêndulo 3. Nós conseguimos ver que o pêndulo 1 ao pêndulo 2, o pêndulo 1 e o pêndulo 2, nós conseguimos, por este gráfico, conseguimos praticamente adivinhar que o pêndulo 1 e o pêndulo 2 eram aqueles que estavam mais próximos. Isto porquê? Porque foram aqueles que permaneceram juntos durante mais tempo. Mas vocês conseguem ver, agora eu digo-vos já. Eu a primeira, o pêndulo 1 ao pêndulo 3, a diferença é de 1/100ª de ângulo. A diferença do pêndulo 1 ao pêndulo 2 é de 1/1000ª de ângulo. E vocês vejam quanto tempo a mais é que ele aguentou. Enquanto este aqui aguentou se calhar quê? 4 segundos aqui na escala. Este aqui aguentou 6, 5,5. Vejam que de 1/100ª para 1/1000ª vai uma potência 10. Um é 10 vezes maior. No entanto, ele aguentou o quê? Mais 1 segundo. Ele não aguentou 10 vezes mais tempo. Ele aguentou se calhar 1 segundo, se calhar nem isso a mais. Se eu fizesse para as dezenas de milésimas, se calhar também não aguentava tudo. E a estes gráficos dos dois sistemas a divergirem com o tempo, nós chamamos-lhes expoentes de Lyapunov, e isto são úteis no estudo de sistemas caóticos. Aqui já estamos a entrar no caos, aqui já estamos a entrar em sistemas mais complexos. Agora, na parte que vem a seguir, vou-vos mostrar mais uma coisa engraçada. Aqui vamos entrar para mais uma coisa nova. E vocês já vão ver. Vou-vos apresentar um vídeo e já vamos ver o que é que o vídeo representa. Portanto, vocês viram com atenção, vocês já repararam numa imagem engraçada ao início. Agora, será que essa imagem engraçada vai aparecer neste vídeo ou será que não? Vamos ver com atenção. Ok, aqui, pronto, estamos a ver um pêndulo duplo, certo? Aqui ele estava a falar do tal regime caótico. Foi exatamente o que nós acabámos de ver. Os dois começaram bastante parecidos, mas eventualmente divergiram. Agora, o que ele vai fazer é uma coisa engraçada. Ele vai fazer o espaço de fase. E vamos ver o que é que sai daqui agora. Pronto, aqui é o espaço de fase. Pronto, é simples. Os dois vão variando. Tudo bem. Certo. Até aqui, nada muito fora do normal. Pronto. Dá tudo uns rabiscos engraçados. Mas, certo. Não, acho que não há. Aqui ele faz uma coisa importante. Eu até vou meter um bocadinho de pausa, que é para explicar isto um bocadinho melhor. O que é que ele aqui faz? Ele aqui diz-nos, ok, o espaço de fase dá-nos a velocidade e a posição de um sistema. Certo? Então o que é que ele faz aqui? Ele vai atribuir uma cor a cada ponto. O que é que isto significa? Ele vai atribuir uma cor a cada estado do sistema. Porque o sistema tem uma velocidade e uma posição. Se o sistema volta a ter essa velocidade e essa posição no futuro, possivelmente é periódico, possivelmente entrou num regime periódico, possivelmente repete-se. Aqui isso não se verifica porque o sistema tem, na verdade, este sistema tem duas equações diferenciais que nós vimos lá atrás, aqueles monstros de equações que nós vimos, que ele era um sistema de duas, uma para teta 1 e outra para teta 2. Teta 1 é o ângulo do pêndulo 1, pêndulo o primeiro. Teta 2 é o ângulo do segundo pêndulo, que é o pêndulo que está colado no pêndulo de cima. Aqui ele vai pegar no espaço de fase dos pêndulos, ou seja, do pêndulo duplo, e vai dar uma cor a cada estado do sistema. Agora vamos ver isto, só vou ver uma coisa, atenção, para não induzir em erro, que ele, neste gráfico, exatamente, ele representa teta 1 e teta 2. Ele aqui, como nós temos 4 dimensões, teta 1, teta.1, que é a velocidade em teta,
θ2 e a velocidade em θ2, nós precisamos de um espaço de 4 dimensões. Nós não temos 4 dimensões, então vamos fazer uma simplificação. Vamos meter θ1 numa dimensão e vamos meter θ2 no outro e vamos ver como é que o sistema evolui. Portanto, ele aqui vê a evolução, certo? E reparem que a cor do sistema, a cor do estado do sistema vai mudando em função do tempo, certo? É de esperar. O sistema é dinâmico. Agora é que ele faz uma coisa engraçada. Agora, o que ele faz é, e tenham atenção à coisa, que a mudança é subtil. O que ele vai fazer, vai-nos apresentar uma imagem que agora já não representa o espaço de fase, agora representa um desenho de todos os estados possíveis do pêndulo em termos da posição. Isto representa-nos todas as posições possíveis para o pêndulo. Não representa a velocidade, portanto não representa o estado por completo do sistema, mas representa as posições. Ele agora vai dizer, ok, se a cor, nós temos as cores definidas em relação ao espaço de fase, nós vamos dizer que se a cor varia em função do tempo, nós vamos dizer que a cor de cada ponto varia em função de qual é que será a cor a seguir que o pêndulo nesse estado vai seguir. A coisa é um bocadinho complicada, a coisa é assim, se nós não tivermos com atenção não apanhamos, é subtil. Mas isto vai nos dar um comportamento que ele vai mostrar agora. E isto, quando eu vi isto pela primeira vez, não estava à espera que isto acontecesse. Que coisa mais esquisita. Ele agora vai apresentar, mostrar-nos a evolução em metade da velocidade, mas nós isso penso eu que já não precisamos de ver. Que coisa mais estranha. De onde é que isto veio? Tudo bem, nós sabemos que o sistema é caótico, nós sabemos que ele é sensível às condições, mas isto, nós conseguimos ver que aqui nas pontas os estados estão tão diferentes uns dos outros, parece estática. Eu não consigo ver nenhum padrão ali que não seja estática. Não, e isto, a coisa é engraçada e é importante porque isto mostra-nos, é quase como se mostrasse a fronteira entre regimes caóticos e não caóticos. Nós conseguimos ver que aqui no interior o regime não é caótico. Aqui os estados à sua volta assemelham-se ao seu próprio estado. Nós conseguimos ver que até aqui, mais ou menos, a coisa mantém-se. Aqui a coisa já começa a ser como mais complicada, aqui na ponta. Tirem-me só uma dúvida, no instante. Vocês conseguem ver o meu rato? Se Sim, puderem. Carlos, dá para ver. Ok, certo, obrigado. Nós conseguimos ver que aqui a coisa já começa a ficar complicada e aqui a coisa é completamente caótica. Os pontos que eu tenho ao lado uns dos outros não têm nada a ver uns com os outros. Um é mais diferente do que o outro. Se eu olho para um lado tenho um, se eu olho para o lado tenho outro, se eu olho para um lado tenho direita, tenho esquerda, tenho de cima, tenho baixo. Parece que nenhum está relacionado com o outro. E gera-nos isto. Acontece que este desenho em específico está relacionado com uma coisa chamada um fractal. E este é um fractal que está relacionado no caso, o pêndulo duplo, em que tenho aqui um bocadinho do artigo da Wikipédia, uma pequena explicação, em que este fractal diz-nos, é construído, aliás, a partir do tempo que o pêndulo demora a rodar sobre si mesmo, a dar uma volta. Nós conseguimos ver que o pêndulo, nas simulações anteriores, o pêndulo de vez em quando ia rodando, de vez em quando não ia. E aqui, isto é um gráfico de quanto tempo é que o pêndulo demora a rodar em função das suas condições iniciais. Neste caso, das condições iniciais, nós estamos a defini-las sempre como velocidade a zero. É só a posição. E nós conseguimos ver que a coisa é estranha. Pronto, se a isto é, se a velocidade é zero, se a posição também é zero, nós sabemos que um pêndulo está em cima do outro. Eu até posso fazer a analogia aqui com umas canetas. Um pêndulo tenho aqui, penso que se vê bem.
o outro pêndulo eu tenho abaixo. Se eu tenho os dois pêndulos parados, eles não vão fazer nada. Um não vai rodar em cima do outro, ele não consegue tirar velocidade nem energia de lugar nenhum. Agora, eu sei que se eu tiver o pêndulo numa região, num comportamento se calhar assim, eu sei que ele eventualmente vai querer rodar e eventualmente vai rodar sobre si mesmo. Ou seja, é fácil de entender que para pontos aqui mais ou menos centrais, o pêndulo não roda, que é branco. Eles representam por branco. O pêndulo não roda sobre si mesmo. Agora, para estes pontos aqui, o comportamento já fica muito mais curioso. E para já, o que é isto? O que é que são estas coisas aqui? Porque é que o pêndulo rodando, o facto de ele rodar ou não rodar, varia tão fortemente com esta posição em específico? Não varia com, parece não variar com mais nenhuma em específico, é simplesmente com esta. Também varia com outras, simplesmente são mais pequenas. Nós conseguimos ver estes pequenos sinais aqui. Acontece por propriedades de fractais, que eu vou passar a explicar. Os fractais, o que é que eles são? Os fractais são assim figuras, eles seguem geometria não clássica. E o que é que eu quero dizer com isto? Para já eles têm uma propriedade que é, se eu tenho um fractal, não importa o quão de perto, o quão forte seja a lupa com que eu olho para ele, eu nunca vou ver uma linha suave. Podem imaginar, por exemplo, se eu for a ver estes gráficos aqui, muito bem, eu consigo ver a diferença dos gráficos, mas se eu aproximasse, por exemplo, aqui no início, eu iria ver uma linha reta. Se eu aproximasse aqui, eu iria ver uma linha a crescer. Se eu aproximasse aqui, eu ia ver só um pico. Não ia ver riscos. O gráfico não é ordenado, por assim dizer, mas se eu aproximar o suficiente, ele é aproximadamente ordenado. Ora, os fractais nunca são. Eles têm essa propriedade. Isso é uma das propriedades deles, que é, chamam-se, têm infinito detalhe. Não importa quanto eu aproximo neles, eles nunca me revelam a imagem final. Têm sempre mais segredos para mostrar. E, portanto, essa propriedade dos fractais aqui vai nos ser útil para entender que é verdade. Este fractal tem aqui estes monstros que não se percebe muito de onde é que vêm do sistema em si, mas que não é todo óbvio de onde é que eles vêm numa primeira análise, mas ele efetivamente vai ter mais. Se eu olhar para estes mais pequenos, eventualmente eles vão ser maiores. Aliás, eu estou a ver aqui ilhas, parecem ilhas de estabilidade no pêndulo duplo. Isso é bastante curioso. O facto de isto ter ilhas de estabilidade, o facto de no meio do caos eu ter ilhas estáveis. Isto por si só é uma coisa curiosa. Agora que começamos com fractais, eu vou-vos apresentar mais. Aqui vou-vos apresentar um chamado pêndulo magnético. Tenho aqui um vídeo, nós não o vamos ver todo porque ele é comprido, mas vamos ver um bocadinho. Vamos ver, aqui ele tem a representação física, que esta parte é importante. Não sei se conseguem ouvir, se não conseguirem não há problema, eu posso tirar o som e explico eu. Aqui ele está basicamente a fazer, a mostrar um sistema. Esse sistema, por sinal, é caótico, em que nós temos 3 ímãs, 4 ímãs, aliás, só que um dos ímãs está num pêndulo. Então nós temos a força gravítica a apontar para baixo, temos 3 ímãs direitos num plano e depois temos um ímã no pêndulo que vai variando. E acontece que esse sistema já tem graus de liberdade suficientes para ser caótico. Ser caótico, mas em que... Como é que ele é caótico? Não é no sentido de como é que ele é caótico. Tudo bem, no pêndulo nós dizíamos que o fractal era dado a partir do tempo que ele demorava a girar sobre si mesmo. Este pêndulo nunca gira sobre si mesmo. Que fractal é que nós podemos desenhar aqui? E então o fractal mais conhecido feito com este ele tem aqui uma simulação em que ele faz, é mais fácil fazer as coisas por simulação do que estar a fazer à mão, porque se estivermos aqui à mão estamos cá anos até ter isto desenhado, porque o computador é muito mais rápido. Então aqui ele faz a simulação, ele põe o pêndulo a rodar de posições diferentes. Vocês estão a ver aqueles quadrados pequenitos, eles são sempre posições diferentes, ele põe sempre o pêndulo, ele larga sempre um pêndulo de posições diferentes. Dependendo de que posição é que o pêndulo é largado, o pêndulo vai tender para um ímã diferente. O pêndulo tem atrito,
o ímã vai puxá-los e ele, dependendo da posição em que é largado, ele vai tender efetivamente para um pêndulo diferente. Aqui nós estamos a ver, nós só temos também uma linha, ainda nem uma linha completou. É normal não conseguirmos ver padrão nenhum. Vamos ver mais. Aqui ele vai construir mais, certo? Aquilo acaba a primeira e começa a construir o resto. Eu pessoalmente ainda não consigo ver um padrão muito definido. Certo, mas a largura era muita. Então o que ele faz agora é, vamos agora fazer isto, mas para umas distâncias mais pequeninas. Agora, para dois pêndulos mais próximos um do outro, vamos ver qual é que é a diferença entre eles. Vamos ver que realmente agora para que ímã é que eles vão ver. Nós conseguimos ver agora o ímã que anteriormente nós tínhamos largado de uma posição e tendia para o amarelo, dentro dessa posição ele está a tender para o azul. Então, naquela posição, nós conseguimos ver que a nossa imagem pode ser melhor definida. Melhor definida, nós conseguimos vê-la melhor. Agora sim, agora já conseguimos ver algum padrão. Definindo ainda melhor, nós conseguimos ver uma coisa deste género. E assim, no final, com uma definição alta o suficiente, nós conseguimos ver e gera-se este fractal. Este fractal é bastante conhecido no estudo dos fractais, que é um clássico, por assim dizer, que é dado por três simples ímãs e um pêndulo. E isto o que é que significa? Se eu largar, que é o que ele está a fazer agora, se eu largar um pêndulo de qualquer pixel, de qualquer posição que esteja pintada a azul, o pêndulo vai tender para o ímã azul. Se eu largar um do amarelo, ele tende para o amarelo. Se eu largar um do vermelho, ele tende para o vermelho. E não importa qual azul eu escolha, nós conseguimos ver que há este azul aqui central, mas há aqui outro azul, há aqui mais um azul, há aqui mais um azul, há aqui mais um, aqui mais um. Não importa qual azul eu escolha na imagem, aqui ele mostra. O sistema dança um bocadinho, o pêndulo dança um bocadinho no vermelho e no amarelo. Mas ele efetivamente ele vai tender para o azul. Aqui ele escolhe um vermelho, então o pêndulo vai tender para o vermelho. E então é um bocado fascinante como é que este tipo de estruturas saem deste tipo de equações. Porque isto nós, pronto, por um lado isto é física, por um lado isto é matemática. Por um lado isto é o sistema a ser caótico, por outro lado isto é as equações a serem caóticas. As equações a terem um comportamento mais complexo do que aquilo que nós previmos originalmente. Este sistema também pode ser descrito por equações diferenciais, tal como fizemos nos outros pêndulos. Vamos continuar para a frente. Aqui estão algumas simulações. Claro, como é de esperar, o fractal vai depender do sistema em si. Aqui eu vario a força, a intensidade do campo magnético, e se eu ponho aqui em unidades, porque isto é efetivamente na computação que eu usei, não dei nenhumas unidades específicas para as minhas medições. E então este 0.1 não tem uma relação direta com nenhuma. Quer dizer, é possível que tenha uma relação direta com, por exemplo, tantos Tesla, mas eu não me foquei nessa parte das unidades. Então o estudo das unidades já era preciso um estudo mais rigoroso, não só na programação, como também na física, nas equações físicas que eu estou a usar, e neste caso eu simplesmente represento 0.1 como uma unidade arbitrária de intensidade de campo magnético. Nós conseguimos ver que se ela for 0.1 a coisa parece bastante suave, se ela for 0.5 a coisa já fica parece que rugosa, e se for 1 a coisa já fica completamente parece que não conseguimos tirar nada dali, a coisa já fica completamente estranha, fica uma obra de arte quase. Certo, e agora que entramos para os fractais, claro, vou falar-vos de mais fractais, porque há mil e uma maneiras de criar fractais. Aqui vou-vos apresentar mais uma, que são os fractais, no caso tenho o nome em inglês, mas são os fractais que são criados com algoritmos de encontrar zeros. Quando nós temos uma função, quando uma função é zero, nós temos uma função que seja zero. A função é muito complexa, não sei que função é que é. Quer descobrir quando é que ela é igual a zero. Há muitos algoritmos que me fazem isso. Por exemplo, há o algoritmo de Newton, que eu tenho aqui mencionado. Posso simplesmente fazer médias. Há mil e uns algoritmos que me fazem isso. Há o de Halley, que é o que eu tenho aqui também mencionado.
E isto gera-me toda uma nova família de fractais. Cada algoritmo tem fractais diferentes e não só cada algoritmo, mas para cada algoritmo, cada função, dependendo dos zeros que ela tem e dependendo de que função é, vou ter fractais diferentes para o mesmo algoritmo, mas para funções diferentes. O que também é interessante, isso vai dar tudo uma família de fractais. Certo? Continuemos. Agora vou-vos falar dos... Em inglês é flame fractals, será fractal chama, sinceramente nunca vi o nome disto em português, mas estes aqui têm coisas curiosas. Estes aqui eu posso explicar um bocadinho como é que a coisa são. Estes aqui são bastante simples. A coisa é criada como? Tenho 3 pontos num plano. Vamos imaginar que eu escolho, ora, se calhar até será útil para fazer esta apresentação ter algo onde eu desenho. Então, esperem só um bocadinho, eu vou pausar o compartilhamento e o que eu vou fazer é assim. Para explicar estes fractais, ora agora vou compartilhar isto. Certo? E devem estar a ver. Estes fractais são bastante simples de se explicar. Basicamente, se eu tiver 3 pontos num Ó Carlos, plano... ainda está a ver a tua apresentação. Ah, ainda está a ver a apresentação. Ok. Ah, possivelmente tenho de despausar. Ok, agora deve estar bem. Sim, já sou eu bem. Certo, ok, obrigado. Portanto, eu vou representar estes 3 pontos, neste caso a negro, por serem fixos, posso representar o meu a laranja. Escolho um ponto aleatório, um ponto qualquer no plano. E cada um destes pontos tem 33% de chances de aparecer. No caso, um terço, pronto, 33,333% de chances de calhar. E eu vou escolher um aleatoriamente. Vamos imaginar que calha este aqui em cima. Eu vou eu vou escolher o ponto exatamente no meio destes dois. Vamos imaginar que calha este outra vez, no meio. Se calhar este outra vez, no meio. Se de repente agora já não calha este, agora calha este aqui em baixo, eu vou ver o meio desta reta e vou escolhê-lo. Se agora calhar este, eu vou escolhê-lo aqui ao fundo. Se agora calhar aquele ali em cima outra vez, eu vou escolher este aqui. Depois este aqui, possivelmente este aqui. E por aí adiante. E repete-se o algoritmo. Vou voltar a partilhar a apresentação. E agora que isto está explicado, a coisa é simples. A coisa é bastante simples, mas vocês vão agora ver a que é que isto leva. Para já, esta imagem que aparece aqui, que vocês estão a ver, é gerada dessa maneira. Como é que a coisa funciona? Nós brincamos com as probabilidades, se eu não meter exatamente, vamos imaginar que eu não meto exatamente os 3 pontos com a mesma chance de calhar, ou seja, 33% de chance. Vamos imaginar que eu meto 2 pontos extremamente prováveis, quase 50%, e um extremamente improvável de se calhar. Mas vamos imaginar que eu punha que quando esse valor calhava, ele tinha uma tendência muito mais forte de continuar a seguir esse valor em vez de voltar para os outros dois. Já me dava um desenho diferente. Vamos imaginar que em vez de 3 pontos eu punha 6, ou 7, ou 8. Ou em vez de ter um triângulo, tinha 2 triângulos. E os 2 triângulos podiam fazer ciclos, podiam fazer... Brincando com estas probabilidades e brincando com estas cores, isso dá fractais diferentes. E aqui eu vou-vos mostrar alguns tipos de fractais que, quando eu vi isto deu-me voltas à cabeça, não fazia a mínima ideia que isto era possível. Este é um exemplo, mas tem este, por exemplo. Este fractal é gerado exatamente da mesma forma. Brincando com probabilidades, brincando com pontos e brincando com cores, isto gera coisas deste género. O que para mim dá-me voltas à cabeça. Acho fascinante como é que coisas assim tão complexas saem de regras tão simples, efetivamente. Temos, por exemplo, este. Parece que atiraram tinta para uma tela. Este, uma teia completamente complexa, uma, sei lá, teia cósmica, não sei, algo místico. Aqui
Não sei, sinceramente não sei que nomes dar. Apreciem as imagens, eu não vou estar a nomeá-las. Aqui tenho os 4 juntos. Aqui tenho mais 4 de exemplos. Aqui vocês se calhar estão a começar a reparar que nós já saímos um bocado, parece que já saímos, a coisa já não parece estar bem no ramo da matemática. Parece estar no ramo da arte. Parecem pinturas. Isto não são parábolas, isto não são senos, nem cossenos, nem tangentes. O que é que nós estamos a fazer? Estou a pintar, é como se estivesse a pintar uma tela. Será que o que eu vos estou a dizer é verdade? Podem perguntar-se vocês, se calhar. Será que isto realmente vem da matemática? O que é que me diz que isto é feito com matemática? Quer dizer, como é que a matemática? Uma coisa que é tão... parece tão exata, que 1 mais 1 parece que é sempre 2. Com desenhos tão... Como é que padrões destes, parecem padrões tão naturais? Parecem padrões tão fluidos, padrões tão... Este aqui, vejam, isto é trigo, é como se fosse trigo. Como é que trigo surge de matemática? Estão a perceber? Isto tem consequências engraçadas. Foi por isso que eu no início da apresentação vos disse. O facto da matemática representar tão bem a física não é tão trivial quanto isso. Não é realmente assim tão trivial quanto isso. Continuemos. Aqui eu queria dar uma menção honrosa ao programa que eu usei para fazer estes últimos fractais que nós tivemos a ver, que é o Vision of Chaos, Visão do Caos em português. Que ele tem a possibilidade de criar este tipo de fractais, mas tem a possibilidade de fazer muito mais coisas. Aqui eu ponho em série algumas. Aliás, eu não referi isto anteriormente. Nos vídeos acima eu tinha sempre o link, nos vídeos acima tinha sempre o nome da conta, caso queiram que eu depois mande para o bate-papo, caso depois queiram ver mais específico, caso depois queiram isso, também peçam, caso queiram, por exemplo, tenho este link aqui, caso não consigam escrever a tempo ou não consigam tirar print screen ou assim, peçam que eu mando, claro. Aqui eu estava a falar do Vision of Chaos, porque foi o que eu usei para gerar estes últimos fractais, mas ele tem imensa coisa sobre caos. Aqui tenho um vídeo que ponho aqui o link e a conta, mas praticamente não era preciso pôr porque o vídeo é meu. Foi usar o Vision of Chaos que eu fiz. Este aqui teve uma história engraçada que eu ao início tinha feito, queria mandar a um colega meu, só que o programa não me estava a deixar pôr, dizia que o vídeo era pesado. E pronto, e se o vídeo era pesado eu não lhe conseguia mostrar, então eu acabei por pô-lo no YouTube e achei giro estar a pô-lo aqui. E isto é mais uma das coisas que o programa faz. Isto é uma simulação de fluidos, no caso fluido viscoelástico. Há muito tipo de simulação de fluidos, este aqui é mais uma. Eu próprio não domino por completo os segredos todos por trás deste algoritmo, principalmente porque a aplicação não foi feita, porque esta aplicação em específico não foi feita por mim. Mais, acho que é isso, acho que menção honrosa, acho que está feito. Podemos agora ver. Se queiram mais coisas, o resto está simples. Seguimos em frente então. Antes de passarmos para o último fractal que eu queria fazer menção, eu queria vos mostrar uma função. Esta sim, vamos voltar um bocadinho à matemática agora durante um bocadinho, vamos deixar tanto de artes e de fractais e de desenhos e de sistemas caóticos e tudo mais, vamos voltar um bocadinho à matemática da coisa. Vamos voltar um bocadinho atrás. Queria-vos apresentar a função do Weierstrass. Esta função é uma função bastante curiosa, aliás, muita gente a conhece por ter realmente uma curiosidade em específico. Ela é definida desta forma aqui, por esta expressão, é um somatório. Ela não é definida por inteiro, é uma série. E ela tem uma propriedade bastante curiosa, que ela é contínua em todos os pontos, mas não é derivável em nenhum. O que isso significa, vocês podem pensar na coisa do género. A função é contínua em todos os pontos, mas ela nunca tem uma linha reta. Ela só tem vértices. A função em toda ela
tem apenas vértices. Nunca vocês vão encontrar, se tiverem a função completa, se tiverem a série completa, ela tem exatamente a mesma propriedade que os fractais têm. Não importa quanto vocês aproximam, não importa quanto esta lupa aqui que vocês veem, esta lupa já é bastante forte. Nós conseguimos ver esta ponta que, se eu olhar para aqui, por exemplo, para esta que não tem a lupa, eu não a consigo ver. Não importa o quão forte esta lupa é, o quão ela aproxima, eu vou ver sempre uma superfície rugosa. Nunca vou ver uma linha reta, nunca vou ver algo suave, vou ver sempre vértices. Algo que parece áspero. E esta função é engraçada. Esta função é engraçada porque foi inicialmente descoberta como um contra-exemplo, precisamente para provar que existem funções contínuas na sua totalidade, mas que não têm derivada em ponto nenhum. Isto foi arranjado como contra-exemplo já há muito tempo. Agora que temos esta apresentada, esta vai-nos ser útil para vermos o próximo fractal que vamos estudar. Agora que temos esta apresentada, vamos passar para o próximo, que vai ser o último fractal que nós vamos estudar, que também vai ser bastante interessante, que é o Mandelbrot, o conjunto de Mandelbrot. Isto, praticamente, para quem conhece, eu podia nem pôr aqui o nome. Só a equação já é assim carismática o suficiente. Para quem conhece estes estudos fractais, só a equação praticamente já diz o que é que é. O conjunto de Mandelbrot é simples. E eu passo já a explicar. Imaginem que tem... E para já explicar a equação. A equação está em função z de n e z de n mais 1. O que é que isso significa? Esta equação é uma equação do tipo é iterativa. Ou seja, eu para ter o ponto a seguir eu tenho de fazer uma certa operação ao ponto anterior. Neste caso, eu tendo um ponto, um valor, eu vou pôr esse valor ao quadrado e vou-lhe somar uma certa constante. E isso vai-me dar o ponto a seguir. Se eu quero ter o ponto depois desse, eu vou mais uma vez pegar no ponto anterior, pô-lo ao quadrado, somar-lhe uma constante e tenho o ponto a seguir. E eu dou aqui uns exemplos de como é que isso se parece. Aqui tenho o exemplo, por exemplo, se z fosse igual a zero, no caso no Mandelbrot set, z é sempre igual a zero. Se fosse, também existem os Julia sets, que é tudo uma família de outros fractais, que nesse caso o z já não é zero. Mas neste caso nós analisamos o z como sendo igual a zero. E vemos o C como igual a 1. Vamos ver o exemplo de C igual a 1. O C é que varia. Z é sempre 0 no Mandelbrot set, o C é que varia. Então vamos ver o exemplo. Vamos ver o exemplo de C igual a 1. Ora, se eu quero o ponto a seguir, tenho de fazer ao quadrado e mais C. Então, 0 ao quadrado dá 0, mais 1 dá 1. Certo, 1 é um bom número. Se eu quero o ponto a seguir, tenho de fazer 1 ao quadrado, que dá 1, mais 1 dá 2. Certo? Ponto a seguir. 2 ao quadrado dá 4, mais 1 dá 5. Ponto a seguir. 5 ao quadrado dá 25, mais 1 dá 26. Ponto a seguir. 26 ao quadrado dá 676, mais 1 dá 677. Nós conseguimos ver que isto está a crescer. É normal crescer. Nós temos a função ao quadrado. Se vocês estiverem familiarizados com uma parábola, uma função quadrática cresce muito rápido. Mas o que é que isto nos interessa para o Mandelbrot set? Ora, o conjunto Mandelbrot ele é definido desta maneira. Se o ponto, se ele divergir, se eu fizer isto muitas vezes, aliás, na definição é infinitas vezes, se eu fizer isto infinitas vezes e ele divergir, o ponto não pertence ao conjunto de Mandelbrot. Se o ponto não é se convergir, ele não tem que convergir. Se ele não divergir, ele pertence ao conjunto de Mandelbrot. Agora vocês perguntam, mas como é que ele não diverge? Então, mas eu não acabei de dizer que uma função ao quadrado cresce muito rápido, uma parábola cresce muito rápido. Como é que ele não diverge? Só se for zero. Mas aqui nós vamos ver alguns exemplos. Vamos ver mais um. Mas, por exemplo, agora z de n igual a zero, o z de n é sempre igual a zero, e vamos ver se é igual a menos 1. Ora, 0 ao quadrado dá 0, menos 1 dá menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1, menos 1 dá 0. 0 ao quadrado menos 1, nós já vimos isto, dá menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1, menos 1 dá 0. Nós já vimos isto, nós já vimos estas equações. Isto vai estar sempre a variar entre menos 1, 0, menos 1, 0, menos 1, 0, menos 1, 0. E agora tenham atenção, eu há bocado estava a me enganar, tinha dito que era se convergir. Não é se convergir. Este aqui não converge, mas ele pertence porque não diverge. Ele não converge nem diverge. Mas o conjunto de Mandelbrot é definido pelos pontos que não divergem. Então, apesar de não convergir, ele pertence ao conjunto de Mandelbrot.
E então nós expandimos isto aos números imaginários. Não vamos fazer só com números reais, fazemos também com números imaginários e vamos ver que pontos é que pertencem. E dizem-nos isto. Os pontos a preto pertencem ao conjunto de Mandelbrot. Os pontos fora não pertencem. Estas cores representam o quão rápido o ponto diverge. Estes pontos aqui escuros, eles divergem praticamente em uma ou duas iterações, nós conseguimos ter a percepção de que eles estão a divergir. Estes pontos aqui a amarelo, nós já temos uma percepção muito mais complicada de se eles estão realmente a divergir ou se não. É daí que vem a cor. O número de iterações que nós precisamos de fazer para verificar se o ponto pertence ao conjunto de Mandelbrot ou não, ou seja, se o ponto diverge, aumenta bastante com a distância ao conjunto com a distância à fronteira do conjunto de Mandelbrot. E agora, tanto que teoricamente estes pontos aqui a preto, o número de iterações precisas para ver se eles divergem ou não, teoricamente, se é que eu posso dizer isto, seriam assim infinitas, se bem que é uma coisa esquisita se dizer infinitas iterações. E variam, diverge, não diverge, converge. Uma coisa estranha, mas faz parte com aquilo que já vimos até agora, estranha só mais um bocadinho. Aqui vemos, ou seja, se eu gerar o mapa, se eu for a ver como o limite for a 5 iterações, ou seja, faço 5 iterações para todos os pontos e vejo quais é que estão a divergir, quais é que estão a convergir, eu tenho uma figura assim. Se eu for fazer, no entanto, 10 iterações, já tenho uma figura muito mais parecida com o conjunto de Mandelbrot. Se em vez de 10 fizer 32, já tenho um desenho muito mais parecido. E se eu fizer, em vez de 32, se eu fizer 2048 iterações, já tenho um desenho muito mais definido do conjunto de Mandelbrot. Como eu vos disse ao início, teoricamente, para eu ter o conjunto de Mandelbrot todo na sua totalidade, não só tinha de ter precisão infinita, tinha de ver com infinitas iterações. Nós aqui não temos nós não fazemos infinitas iterações porque demoraria infinito tempo, ou um computador infinitamente grande, ou infinitamente poderoso. Nós não temos nada disso. Agora vamos ver uma coisa engraçada, que é aquela coisa que eu vos disse há bocado, não importa quanto aproximemos, nós temos sempre mais. Isso ainda me está entalado na garganta. Vamos realmente ver a coisa em condições. Ok, tudo bem. Vamos dizer que sim, vamos dizer que eu acredito. E vamos dizer que eu acredito que eu vou aproximar para ver como é que a coisa é. Claramente a coisa há de acabar, não é? Ora, para já isto revelam-se aqui padrões novos. Eu ainda não tinha visto essas espirais. Da coisa anterior eu conseguia ter uma pequena visão, mas eu não sabia que as espirais eram assim. A coisa revela-se diferente. Vamos continuar. Aproximo mais um bocadinho. O padrão torna-se completamente, praticamente novo e irreconhecível. Que padrões são estes? Agora eu começo a suspeitar que talvez a coisa continue durante muito tempo. Mas pronto, ainda sem me acreditar muito, eu digo, se calhar eu escolhi um ponto mal, vamos escolher outro ponto. Vamos tentar escolher este ponto aqui. No cardioide central, esta parte aqui, esta figura central, chama-se o cardioide central. Vamos tentar escolher um outro ponto diferente aqui. Mais do mesmo, vejo praticamente padrões extremamente idênticos aos últimos. E fico, ok, estes pontos, estou a escolher os pontos todos mal. Vou escolher aquela coisa pequenita, vou escolher aquele pontozinho ali, mal consigo ver ali uma sombra, uma batata ali no canto, mas não consigo dizer, vamos ver, aqui, há de acabar, claro. Oi. Até eu aproximo num diferente e aparece-me um conjunto outra vez. Isto é o conjunto original, porque é que ele me apareceu? Até eu aproximo na parte pequena e aparece-me um outro, mais pequenito. A coisa está estranha. Vamos aproximar mais um bocadinho. Vamos aproximar naquela coisa ali. Estes pontos aqui, estes pontos como se fossem pontos sinalizadores, chamaram-me a atenção. Vamos dizer que sim. Vamos dizer que eu quis aproximar. Acham que vai ter mais um? Vamos tentar fugir. Vamos tentar ver um ponto onde aquele não continua para sempre. Vamos tentar ver aquele ponto ali em cima. Vem aí mais um. Como é que a gente foge disto? E aqui é que é a coisa engraçada, porque aqui eu vejo exatamente a mesma coisa
que vi lá em cima é aqui que eu disse, quando eu disse que a função do Weierstrass iria ser útil. Aqui eu vejo exatamente a mesma coisa. Não importa quanto eu aproximo, numa figura que tem infinito detalhe, ela continua sempre a gerar-me. Ela continua sempre a mostrar-me padrões novos. E então eu faço confusão, mas como é que isso pode ser? Onde é que está a informação de infinito? Se eu tenho infinito detalhe, eu obviamente preciso de infinita informação para o gerar. Sem infinita informação eu não consigo assim tanto detalhe. Mas onde é que a informação está? A informação está na equação, a equação é simples, a equação não consegue conter aquele z ao quadrado mais c. Como é que isso tem infinita informação? Aquilo consegue ter infinita informação? Se não tiver na equação, será que está no algoritmo? Ah, com certeza, porque eu preciso de infinitas iterações. Se calhar para fazer o conjunto de Mandelbrot eu preciso de infinitas iterações. E num computador, cada iteração é mais uma conta ou mais outra. Se calhar é assim que eu gero o detalhe, será? Mas tal como na função do Weierstrass, a coisa não é assim. Ou não parece. Aliás, eu dou-vos spoilers, eu não vos consigo dar a resposta. Mas, efetivamente, eles continuam a aparecer, eu parece que não consigo fugir deles. A quantidade que eu aproximei e vem-me aqui mais um conjunto de Mandelbrot mais pequenito. Aliás, uma pequena curiosidade. Só uma curiosidade. Está, é isso. Muito obrigado por verem a minha apresentação. Muito obrigado por virem, por assistirem. Espero que se tenham entretido. Espero que tenham aprendido alguma coisa, que tenham-vos trazido curiosidade. Se nada, espero que tenham achado as imagens bonitas. E obrigado. Agora, ahm, se tiverem dúvidas, podem perguntar. Se quiserem algum dos links de vídeos ou da aplicação, por exemplo, se quiserem alguma coisa aí acima, podem ver. Eu aqui no meu computador fiz uma aplicação, caso se tenham interessado, por exemplo, em campos vetoriais, eu fiz uma aplicação que me gera campos vetoriais. Caso vocês já queiram, também posso mandar para aí. Ah, e é isso, caso não haja nada, terminamos por aqui, mas espero agora um bocadito para ver se há qualquer coisa e está. Pronto, certo. Não havendo dúvidas, não havendo nada, acho que podemos acabar por aqui. Tirar o compartilhamento e podem ir às vossas vidas.